Para boas-vindas e introdução, tem a palavra a Presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, Ana Paula Vitorino. Senhor Presidente da Assembleia da República, Excelência, Senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, muito obrigado também pela sua presença, Senhor Secretário de Estado em representação do Senhor Ministro das Finanças, Senhor Governador do Banco de Portugal, Senhoras e Senhores Presidentes e responsáveis pelas entidades reguladoras portuguesas, Senhoras e Senhores participantes e convidados, incluindo os que nos estão a acompanhar à distância, a todos e a todas duas boas-vindas ao primeiro encontro das entidades reguladoras portuguesas. A Lei Quadro das Entidades Reguladoras assinala este ano uma década, facto que constitui o mote para a realização deste encontro, cabendo à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes a responsabilidade pela sua organização. Por isso, em nome de todos os meus colegas, em nome dos 11 reguladores, agradeço a presença de todos e muito especialmente dos que participam nos vários painéis que irão decorrer ao longo destes 2 dias. Permitam-me um especial agradecimento à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, Professor Dr. Augusto Santos Silva, que com a sua presença honra e dignifica ainda mais este momento em que pela primeira vez publicamente e com abertura a toda a sociedade, se reúnem todas as entidades reguladoras num verdadeiro exercício de promoção de uma regulação inteligente, flexível e democraticamente participada. Por isso, muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua presença. As entidades reguladoras têm um papel essencial na defesa dos serviços de interesse geral, na proteção dos direitos e interesses dos consumidores e na promoção e defesa de uma concorrência que assegure o correto funcionamento dos mercados e promova a eficiência económica, tendo como objetivo o desenvolvimento do país. Uma regulação de qualidade serve a melhorar o bem-estar da comunidade em geral. A nossa missão deve ser exercida com independência, qualidade, transparência e eficiência. Independência do poder político e dos regulados, evitando a captura da regulação, obedecendo a elevados padrões de qualidade técnica, com transparência no seu funcionamento, na discussão participada e na disponibilização pública da informação relevante e com eficiência na gestão dos recursos necessários à prossecução eficaz das nossas atribuições. As entidades reguladoras são instrumentos de proteção e segurança e nunca como hoje foi tão importante o seu papel na defesa dos direitos de cidadania e na promoção da economia sustentável. São múltiplas as formas de atuação dos reguladores. Em primeiro lugar, na defesa dos direitos dos consumidores, assegurando a oferta de produtos e serviços de qualidade, aumentando a sua confiança e, consequentemente, estimulando o desenvolvimento de novos mercados. Em segundo lugar, na promoção do acesso a infraestruturas e serviços essenciais, como saúde, energia, água, transportes, comunicações e sistema financeiro, entre outros. Ao garantir que estes serviços sejam oferecidos de forma adequada e a preços equitativos, as entidades reguladoras contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população e para a coesão territorial e social. Em terceiro lugar, promovendo a concorrência não falseada no mercado, incentivando a inovação e a melhoria contínua dos produtos e serviços oferecidos, o que contribui para o aumento da produtividade e da eficiência das empresas. Finalmente, na definição de regras claras e estáveis para os setores regulados, o que gera maior previsibilidade e segurança jurídica para os empreendedores, incentivando o investimento e, consequentemente, o crescimento económico do país. A promoção da cidadania é um pilar da nossa atividade. Ao garantir que os direitos dos cidadãos são respeitados, as entidades reguladoras independentes contribuem para o fortalecimento da cidadania ativa, que se preocupa não apenas com os interesses individuais, mas com o bem-estar da sociedade como um todo. A independência não é obtida
isolando-nos da sociedade. Devemos contribuir e incentivar a participação pública e cívica na discussão e na definição de políticas públicas, permitindo que a sociedade tenha voz e contribua para a definição das regras que regem os setores regulados. Ao promovermos ações baseadas em critérios técnicos, com transparência e imparcialidade, inspiramos a adoção desses valores noutras esferas da sociedade, promovendo uma cultura de mérito, transparência e qualidade. Assim, agindo sempre de forma ética e responsável, reforçamos uma independência efetiva em prol do bem comum. A aprovação da Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes há 10 anos consolidou a mudança de paradigma do funcionamento do nosso Estado de Direito, da nossa economia e da nossa sociedade. Foi um passo de significativa aproximação de Portugal aos modelos com maior maturidade de alguns países da União Europeia. Os reguladores são essenciais nas sociedades democráticas e nas economias avançadas, estabelecendo uma vigilância ativa sobre o funcionamento dos mercados regulados através de regras justas e equitativas. Passados estes 10 anos, importa ir mais longe e refletir sobre quais os desafios com que as entidades reguladoras se deparam em cada um dos seus campos específicos de atuação. Queremos discutir temas que são do interesse de todos. Refiro alguns exemplos. Qual é a importância da independência das entidades reguladoras no nosso país e nos países de língua oficial portuguesa? Quais os contributos da regulação flexível e inteligente para o crescimento económico sustentável e para ultrapassar os desafios transformacionais da transição digital, ecológica e energética e potenciar todos os seus benefícios? Qual o nosso papel na garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, da concorrência promotora da qualidade e desenvolvimento e do acesso inclusivo a infraestruturas e serviços essenciais? Serão os nossos cidadãos verdadeiramente informados e conscientes dos meios de defesa ao seu alcance para a defesa dos seus direitos fundamentais? Estas, entre outras, são questões que propomos que sejam debatidas neste encontro, com a participação de todas as entidades abrangidas pela Lei Quadro, mas também pelo Banco de Portugal e pela entidade reguladora para a comunicação social, as quais, apesar de se regerem por legislação própria, partilham os mesmos princípios. Estes 2 dias serão uma oportunidade de reflexão sobre o papel de cada regulador na defesa do seu interesse público específico e no projeto comum de desenvolvimento do país. E porque tratamos de desafios, desígnios e anseios comuns a Portugal e aos portugueses, esta reflexão é aberta à academia e a representantes de entidades nacionais e internacionais, num total de mais de meia centena de oradores. Estou certa de que este encontro poderá ser decisivo para que partilhemos uma visão aberta e diversificada sobre o nosso futuro comum. Os reguladores têm de se afirmar pelo seu peso, pelo poder das suas competências e da forma como as exercem. Ninguém tem dúvidas desse poder relativamente a alguns de nós, mas todos temos um caminho a fazer, sendo certo que, em conjunto, afirmaremos a nossa independência. E lanço desde já o desafio aos caros colegas presidentes para seguirmos este trilho, iniciado com este encontro, tornando uma iniciativa regular nos próximos anos, com mais um contributo das entidades reguladoras para a prossecução do interesse público, a gênese da nossa existência, dando à sociedade as ferramentas necessárias para conhecer e debater de forma informada, transparente e participada a regulação independente. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e particularmente do Sr. Presidente da Assembleia da República e do Sr. Secretário de Estado das Finanças e de todos as colegas e os colegas presidentes e todos os colaboradores e desejo a todos um bom encontro. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Muito bom dia a todas e a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República,
professor Augusto Santos Silva, excelentíssimo Sr. Secretário de Estado das Finanças, Dr. João Nuno Mendes, Senhora Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, que hoje nos recebe, Senhora Professora Engenheira Ana Paula Vitorino, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de começar por agradecer o convite e felicitar a organização desta iniciativa que junta pela primeira vez todos os reguladores portugueses. Embora tenhamos responsabilidades em mercados de natureza bastante distinta, esta é uma excelente oportunidade para debatermos em conjunto os desafios da regulação em Portugal. Focando naturalmente no sistema bancário, não poderia deixar de referir a enorme evolução da regulação no plano internacional, europeu e nacional que este mercado assistiu nos últimos anos. A crise financeira internacional de 2007-2008 expôs diversas vulnerabilidades e falhas regulamentares do sistema financeiro global. Tornou visível o desalinhamento entre a sofisticação dos mercados financeiros e o quadro institucional e normativo de regulação e supervisão subjacente. Como sabemos, por experiência própria do país, a salvaguarda da estabilidade financeira exige regras e instituições robustas e eficazes que preservem a confiança e apoiem a economia. Para a estabilidade do sistema financeiro e para o bom desempenho da nossa economia, é essencial que o sistema financeiro seja sólido e capaz de enfrentar adversidades. Tem de ter solvabilidade e liquidez adequadas, modelos de governação e de gestão apropriados e ser devidamente regulado e supervisionado. A promoção da estabilidade financeira é, sim, um dos nossos mais importantes desígnios. Olhando para o modelo de regulação e supervisão do sistema financeiro em Portugal, é importante salientar o trabalho de coordenação e articulação desenvolvido no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. A cooperação entre a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários tem permitido criar sinergias e fomentar uma regulação verdadeiramente integrada. O Banco de Portugal, na sua atuação de regulador e supervisor do sistema financeiro, atende a diferentes domínios. Desde logo, a supervisão prudencial, ou microprudencial, a macroprudencial, uma dimensão cuja atenção tem sido crescente, em particular no contexto das crises que eu há pouco referi, a supervisão comportamental, mas também nos sistemas de pagamentos e na prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Enquanto regulador, o Banco de Portugal intervém nos processos de discussão, produção e alteração de leis e regulamentos, acompanhando de perto os trabalhos desenvolvidos em Portugal e a nível internacional, obviamente com um enfoque especial na Europa. Participa nos trabalhos de elaboração de regulação no Banco Central Europeu e na Autoridade Bancária Europeia. Na sua atividade de aconselhamento, participa também na negociação da legislação do Conselho da União Europeia e do Parlamento Europeu, assumindo um papel crucial na elaboração dos respectivos diplomas de transposição. Na sua atividade de supervisão, o Banco atua de forma integrada e cooperativa num quadro regulatório europeu cada vez mais harmonizado. Os seus poderes sancionatórios potenciam a atuação como elemento dissuasor importante e contribuem para o pleno cumprimento da regulamentação em vigor. Mas a atuação do Banco de Portugal não se resume a um nível unidirecional de regulador supervisor para o mercado. Entendemos que o nosso papel deve ser muito mais amplo e, nesse sentido, uma aposta é feita e tem sido intensificada na relação bidirecional e de partilha com o mercado. Ser uma organização de portas abertas é um requisito para intervirmos com mais qualidade, para sermos entendidos melhor
e de uma forma mais oportuna. Sobretudo num contexto com os desafios que hoje vivemos. A interação regular com os vários agentes económicos proporciona-nos um conhecimento mais profundo sobre as várias dimensões da nossa atividade e tem sido essa a atitude do Banco de Portugal nos últimos anos. Permite melhorar as nossas análises para que sejam úteis para a definição de uma estratégia e de políticas que possibilitem ao país ultrapassar esses desafios. Em simultâneo, gera um maior entendimento público sobre o que fazemos, algo absolutamente essencial para o Banco de Portugal. E esse entendimento traz credibilidade e confiança indispensáveis para a política monetária e para a salvaguarda da estabilidade financeira. O Banco de Portugal tem ainda um papel que eu vou classificar como insubstituível na promoção da literacia económica e financeira dos cidadãos. Por exemplo, através da sua participação no Plano Nacional de Formação Financeira. Uma atuação consciente e informada dos agentes económicos é também ela uma forma de regulação, às vezes autorregulação, dos mercados. O nosso trabalho tem sido crucial para que as pessoas tenham acesso à informação completa e tempestiva sobre as economias portuguesa e europeia e para que melhor compreendam os principais conceitos que nessas economias são necessários. Desta forma, e só desta forma, se poderão tomar decisões informadas e intervir com plena consciência na definição e na avaliação das políticas públicas a que a Ana Paula se referia há pouco. No fundo, beneficiando de dois pilares essenciais ao nosso desenvolvimento enquanto sociedade, que são a estabilidade financeira e macroeconómica. Promover a proximidade e reforçar a confiança está, na verdade, no centro do plano estratégico do Banco de Portugal, porque consideramos que temos o dever de contribuir para o reforço do capital social do país. Aliás, algo que partilhamos com todos os reguladores pela capacidade que o país atribui a esses mesmos reguladores de reforçar o capital social do país. Com esta proximidade, promovemos o debate público sobre a economia e sobre a Europa, continuamos a aprofundar a partilha de informação e a coordenação entre as diferentes autoridades, estamos ao serviço do país, contribuindo para o desenvolvimento de Portugal e da União Europeia. Somos hoje um banco mais próximo dos cidadãos, das empresas, das instituições, da sociedade civil, do ensino e da investigação. Para finalizar, gostaria de evidenciar que todos os reguladores foram atores do processo evolutivo ocorrido na última década na regulação em Portugal. Foram, assim, determinantes para moldar a economia portuguesa de hoje. Uma economia mais competitiva, mais sustentável, com agentes mais informados. Uma economia munida de um quadro institucional mais forte e capaz de atuar. O respeito pelas instituições, juntamente com a educação, são os dois maiores pilares do desenvolvimento das economias e das sociedades modernas. E eu acho que Portugal hoje pode também, celebrando hoje aqui, com estes 10 anos da Lei Quadro, mostrar exatamente isso. Somos uma economia mais exigente, a escolaridade e o aumento da escolaridade é essencial para que isto aconteça, fruto do potencial produtivo de gerações que são cada vez mais educadas e capazes de levar Portugal a patamares superiores de desenvolvimento socioeconómico. A economia, nos últimos anos, tem-nos surpreendido, a economia que regulamos, que supervisionamos, tem-nos surpreendido pela positiva, temos que estar à altura dessa surpresa e dessas surpresas e ser capazes de atuar de forma a potenciar que esse crescimento, que é um crescimento que vem dos incentivos que existem hoje na economia portuguesa para crescer, possam continuar.
Nesse sentido, podem contar com um Banco de Portugal capaz de responder e contribuir para que neste quadro institucional, ou que este quadro institucional nos melhor sirva aquilo que são os interesses de Portugal. Muito obrigado. De seguida, tem a palavra Sua Excelência, o Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Engenheira Ana Paula Vitorina, Presidente da AMT, que teve aqui um papel importante na organização deste encontro, Sr. Governador do Banco de Portugal, Srs. Presidentes das entidades reguladoras, saúdo-vos e agradeço desde já o convite para poder estar presente. Sabemos que as entidades reguladoras têm um papel fundamental no bom funcionamento dos mercados que regulam, protegem os consumidores, promovem a concorrência e inovação nos setores regulados e são fundamentais para o desenvolvimento da economia portuguesa como um todo. A Lei Quadro veio harmonizar o enquadramento legal institucional de um conjunto alargado de entidades com funções de regulação de atividades económicas em Portugal, com o objetivo de garantir a sua independência e eficácia na defesa do interesse público. Com esta lei, foi reforçada a independência e a autonomia das entidades reguladoras, clarificadas as suas competências, introduzidas regras de ética e transparência e estabelecidos mecanismos de participação pública. No entanto, são-lhe reconhecidas limitações e esta reflexão que está hoje a ter lugar é importante para que seja possível melhorar o funcionamento destas entidades. Por exemplo, os desafios emergentes, como as alterações climáticas e a digitalização acelerada, têm um impacto significativo e podem mesmo colocar questões à continuidade de determinadas atividades económicas, de determinados agentes e modelos de negócio e exigem abordagens mais ágeis e flexíveis da parte das entidades reguladoras. Os eventos climáticos extremos podem, por exemplo, afetar infraestruturas, levando a interrupções no fornecimento de serviços essenciais. Caberá, assim, às entidades reguladoras promover a resiliência e a adaptação das empresas reguladas à exposição a estes eventos, contribuindo para a definição de padrões mínimos de qualidade e incentivando o investimento em tecnologias que permitam a monitorização e a previsão de riscos. A digitalização acelerada, por seu lado, está a afetar a forma como os serviços são prestados. É verdade que a digitalização pode tornar os serviços mais eficientes e acessíveis, mas é importante que as entidades reguladoras sejam capazes de monitorizar e fiscalizar a oferta desses serviços, por forma a garantir que os padrões de qualidade e de segurança estabelecidos são verificados. Ao mesmo tempo, a digitalização possibilita a entrada de novos agentes económicos, aos quais os anteriores incumbentes terão de se adaptar e é um novo quadro concorrencial que terá de ser regulado. Permitam-me agora, com algum enfoque no setor financeiro, aquele que acompanho mais de perto. Compete à ASF, à CMVM e ao Banco de Portugal garantir que as entidades financeiras são adequadamente supervisionadas e reguladas, assegurando assim a estabilidade e a integridade do sistema financeiro, protegendo os depositantes, os investidores e os consumidores. Nestas matérias, a legislação europeia tem ganho crescente importância e é hoje preponderante e incontornável, como já referiu o Sr. Governador. E o momento presente é especialmente relevante, uma vez que se encontram em fase avançada de negociações a nível europeu os instrumentos estruturantes do enquadramento regulatório dos setores bancário, dos mercados de capitais e segurador. Designadamente, a revisão do Regulamento e Diretiva de Requisitos de Capital, que se encontra em trílogos, a designada CRD6, a revisão do Regulamento e da Diretiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros e da Diretiva relativa aos mercados e a Diretiva da Solvência II. A primeira das quais, que eu acabei de referir, a de MIF, encontra-se também em trílogos e a Diretiva da Solvência II tem acordo do Conselho e aguarda-se o acordo do Parlamento para o início dos trílogos. Sublinho ainda que as entidades reguladoras do setor financeiro têm sido atores fundamentais para o apoio ao Governo nestas discussões europeias e para a defesa do interesse nacional. Ao participarem neste processo de construção do direito da União Europeia, as entidades reguladoras portuguesas têm ganho, também elas, uma dimensão europeia e internacional. Durante a presidência portuguesa da União Europeia, foi esta colaboração estreita com os supervisores financeiros portugueses que nos permitiu avançar com dossiês tão importantes e estruturantes do sistema financeiro como os do chamado pacote do financiamento digital,
nomeadamente os regulamentos europeus relativos à resiliência operacional e aos mercados de criptoativos, o MiCA e a DORA, e ainda o acordo sobre a diretiva do seguro automóvel, a qual deverá ser transposta por todos os Estados-membros da União Europeia até o final deste ano. Ainda utilizando o exemplo do direito da União Europeia, mais especificamente a sua transposição para a regulamentação nacional, gostaria de salientar um ponto muito importante para o Governo português e que reflete algumas das tensões que as entidades reguladoras enfrentam na persecução dos seus objetivos. Nem sempre é fácil encontrar o equilíbrio entre assegurar que o setor está adequadamente regulado, que os consumidores estão adequadamente protegidos e que, ao mesmo tempo, a competitividade do setor não seja prejudicada relativamente a outros mercados, nomeadamente em comparação com os agentes económicos dos outros países da União Europeia. Com este intuito, e tentando manter condições equitativas nestes mercados, o Governo português tem levado a cabo um esforço para que as transposições das diretivas relativas aos serviços financeiros para a legislação nacional minimizem a introdução de regras ou requisitos adicionais, o designado gold plating, relativamente àquilo que é a legislação europeia. E esta preocupação esteve presente recentemente, por exemplo, na preparação do regime da gestão de ativos e da revisão do Código dos Valores Mobiliários e ainda do próprio Banking Package. Em conclusão, gostaria de concluir reiterando o papel que as entidades reguladoras desempenham na defesa daquele que é o interesse público, promovendo o funcionamento competitivo da economia nacional. Muito obrigado. Tem a palavra Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Muito bom dia a todos, Sra. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Sr. Secretário de Estado das Finanças, Sr. Governador do Banco de Portugal, Sra. Presidente da Autoridade dos Mobilidade e dos Transportes, Senhoras e Senhores Presidentes das entidades reguladoras aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Quando a engenheira Ana Paula Vitorino me contactou para me convidar a participar nesta sessão, disse imediatamente que sim, por 3 razões fundamentais. A primeira razão é porque gosto de estar associado a momentos fundadores, a momentos iniciais, a momentos em que começam a pôr em prática algumas ideias interessantes, promissoras e com futuro, como esta ideia de reunir as entidades reguladoras, naquela que é o primeiro de muitos encontros que certamente haverá no futuro, tomando como pretexto a passagem do 10º aniversário da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, aprovada pela Assembleia da República em 2013. A segunda razão é que me parece haver uma ligação evidente entre o mundo da regulação administrativa independente e a instituição parlamentar. E a terceira razão é porque também pensei que podia aproveitar o convite para deixar 2 observações enquanto académico, que acredita que é dever dos académicos intervir nos debates públicos de uma forma específica, tão informada e tão densa e tão distanciada quanto possível. Explicada a primeira razão, passo à explicação da segunda razão. O que é que há de tão relevante na ligação entre a instituição parlamentar de um lado e as instituições regulatórias do outro? Eu vejo 4 dimensões em que essa relação existe, felizmente existe e é muito produtiva. A primeira razão tem a ver logo com questões de legitimidade das entidades reguladoras. O caso máximo é o da entidade reguladora para a comunicação social, visto que o seu Conselho Regulador é formado a partir de eleição na Assembleia da República, uma eleição que exige pelo menos 2/3 dos deputados e, portanto, que obriga a acordo interpartidário. Mas nos termos da Lei Quadro e nos termos da prática parlamentar, por exemplo, todos os membros dos Conselhos de Administração das entidades, antes de serem formalmente nomeados por resolução do Conselho de Ministros, são objeto de audição na Comissão Parlamentar pertinente. Mas esse trabalho entre os parlamentares e os reguladores não termina nesse momento de legitimação das entidades. As entidades são parceiros e auxiliares indispensáveis do trabalho parlamentar, quer na dimensão legislativa, muitas vezes recorremos às entidades e à sua perícia técnica e à sua experiência para melhor estarmos preparados
para legislar, mas também nas atividades de escrutínio, fiscalização do Governo e da administração. E, portanto, quer no momento de formação de cada órgão, de cada entidade, quer ao longo do seu trabalho, é muito corrente e muito produtiva esta interação entre o Parlamento, no seu conjunto, através das suas comissões parlamentares, e as entidades reguladoras. Esta é a razão mais evidente, autoexplicativa. Mas eu encontro outras 3 dimensões para explicar a densidade deste relacionamento e a utilidade deste relacionamento entre a instituição parlamentar de um lado e as entidades reguladoras do outro. As entidades reguladoras existem por 2 motivos fundamentais, e em ambos os motivos o Parlamento está presente. O primeiro motivo fundamental é porque é preciso assegurar o interesse geral. É preciso assegurar um interesse que é mais do que os interesses particulares, embora muitas vezes de forma a partir deles e através da dinâmica entre eles, e é um interesse que se refere a objetivos públicos, a objetivos do Estado, a objetivos da economia, a objetivos da sociedade civil, e as entidades reguladoras são independentes porque essa independência é uma condição necessária para que possam defender o interesse geral, sendo independentes dos interesses particulares, incluindo o interesse particular do Governo em funções. Ora, numa sociedade democrática, o interesse geral não é definido à partida, não é definido de uma vez para todo o sempre, não é definido de cima para baixo, não é definido por um ditador qualquer da ocasião. Nem que esse ditador seja a tradição, o costume ou a praxe. O interesse geral é definido através do debate entre nós todos, do debate entre os que estão presentes na sociedade, os que estão presentes na economia, os que estão presentes na administração, e é desse debate que em cada momento nós vamos definindo o interesse geral. Ora, isto é um trabalho tipicamente parlamentar. É um trabalho que resulta justamente da representação das correntes, das ideias e dos interesses plurais dos cidadãos e que o Parlamento, numa sociedade democrática, é a instituição capaz de exprimir esta dinâmica. E, portanto, num certo sentido, mas num sentido muito profundo, o Parlamento, a Assembleia, é a instância a partir da qual as entidades reguladoras, definindo e defendendo o interesse geral, podem estribar a sua independência e a independência da sua atuação. Num certo sentido, pode dizer-se que o segredo disto é considerar que as entidades reguladoras independentes são independentes de todos, menos do debate e dos consensos que o debate se vai formando, o debate democrático que tem a sua sede por excelência no Parlamento. Mas há outro motivo que explica esta ligação, e o motivo é este: quando nós gastamos, no máximo, 5 minutos a pensar quais são os interesses a partir dos quais as entidades reguladoras podem conceber, interpretar e formar esse interesse geral que é a sua função defender, quais são os interesses de que as entidades reguladoras podem ser porta-vozes, nós rapidamente passamos a ter de usar não a palavra interesse, mas a palavra direitos. Porque as entidades reguladoras existem para defender os direitos das pessoas. Alguns direitos são mesmo liberdades e direitos fundamentais, no sentido de pertencerem ao regime de direitos, liberdades e garantias da Constituição. O exemplo mais óbvio é, outra vez, o da entidade reguladora da comunicação social, cuja missão essencial é defender o direito de informar, de se informar e de ser informado, e esse direito, os titulares são os cidadãos, o instrumento essencial para a realização desse direito são os média, mas os titulares desse direito são os cidadãos, mas também o direito de propriedade, por exemplo, que é também um direito fundamental que muitas das entidades reguladoras aqui presentes têm como missão essencial defender e salvaguardar. A liberdade de concorrência, a liberdade de iniciativa, a liberdade de empreendimento e muitos direitos económicos e sociais, o direito à saúde, o direito ao acesso a bens básicos, como a água, a energia, todos esses são direitos aos quais a atividade das entidades reguladoras se refere. Ora, não há instituição
mais crítica para a expressão e a defesa dos direitos fundamentais, sejam eles direitos, liberdades e garantias, sejam eles direitos económicos, sociais e culturais, do que o Parlamento. Mas ainda há um quarto elo que liga as entidades reguladoras e o Parlamento e as entidades reguladoras. É que a outra face da moeda que tem numa das faces a palavra independência é a prestação de contas. A moeda que define as entidades reguladoras, se de um lado tem bem saliente a palavra independência, no outro lado tem que ter necessariamente também bem saliente as palavras prestação de contas. Porque essa é a melhor maneira de evitar que a independência face ao governo e à administração signifique captura por parte dos regulados, que a independência face aos regulados signifique captura por parte do governo e da administração, e assim sucessivamente. A independência não significa a liberdade de fazer o que se quer, a liberdade de não prestar contas a ninguém, a liberdade de não atuar com transparência, com publicidade, no que a publicidade é um critério essencial numa organização e numa sociedade democrática. Ora, não há melhor lugar para que esta combinação entre independência e prestação de contas se concretize materialmente do que o do escrutínio parlamentar. E por isso, sim, beneficiando, sendo fonte de legitimidade de várias entidades reguladoras, beneficiando do apoio técnico e pericial das entidades reguladoras na sua atividade legislativa, beneficiando dos pareceres e dos contributos das entidades reguladoras na sua atividade de fiscalização do governo e da administração, sim, o Parlamento também deve acompanhar a atividade e os resultados das entidades reguladoras. E as entidades reguladoras não devem ter nenhum problema em comunicar e prestar contas ao Parlamento. Portanto, creio que há várias razões que explicam a minha presença institucional aqui, que resultam destes diferentes elos que existem entre o mundo da regulação independente e o mundo parlamentar. Mas tinha prometido abusar deste convite, fazendo duas observações finais, como o académico, antigamente dizia-se intelectual público, já não sei qual é a terminologia hoje em voga, porque ela está sempre a mudar. Há duas questões muito importantes para o crescimento da nossa economia e para o desenvolvimento da nossa sociedade, nas quais as entidades reguladoras têm um contributo essencial. Mas para isso nós precisamos de superar um equívoco persistente. E o equívoco é mesmo o equívoco relativo ao que quer dizer regulação ou desregulação. Muitas vezes ouvimos dizer que aquilo que a economia portuguesa precisa é de desregulação. E depois ouvimos com cuidado essas pessoas que dizem que a economia portuguesa o que precisa é de desregulação e rapidamente descobrimos que ou estão a manifestar ignorância ou estão a dizer o contrário do que queriam dizer. Esqueçamos a ignorância e concentremos-nos nos bem-intencionados. Porque os bem-intencionados o que fazem é confundir desregulação com desburocratização. Ora, uma das funções essenciais das entidades reguladoras é justamente contribuir para a desburocratização, fomentando a concorrência, impedindo o fechamento dos mercados, impedindo os proteccionismos, impedimos os corporativismos profissionais ou empresariais, obrigando à competição, obrigando à saída, obrigando a manter os espaços em que os regulados trabalham como espaços livres, de acesso livre a novos players, a novos agentes. O que as autoridades administrativas independentes fazem é justamente desburocratizar. Nós precisamos de mais regulação para mais desburocratização. Nós precisamos de regulação independente, ela própria pouco burocrática, para que os procedimentos sejam mais simples, os comportamentos e as regras sejam mais modernas e a economia seja mais viva, seja mais vibrante, seja mais aberta, seja mais dinâmica e, portanto, seja mais competitiva.
Portanto, muitas vezes, quando se diz nós precisamos de mais desregulação na economia, o que nós queremos dizer é nós precisamos de mais regulação na economia para ter mais desburocratização no Estado e na economia. Segunda e última observação que queria fazer como académico. Também, muitas vezes, os mesmos de que falava há pouco, só me refiro aos bem-intencionados, outras vezes outros, fazem também uma oposição que me parece não resistir a 2 minutos de raciocínio lógico. A oposição entre o que seria, de um lado, a economia de mercado e, do outro lado, estas instituições como as entidades reguladoras independentes. Quando é exatamente ao contrário. Uma economia de mercado é uma economia que necessita de instituições. Desde logo, o mercado é ele próprio uma instituição. Como espaço de trocas e espaço de circulação de informação, o mercado é uma instituição. Mas o mercado é uma instituição que precisa de outras instituições. Não há economia de mercado que não seja uma sociedade de contrato. Se os contratos não são cumpridos, a economia de mercado é disfuncional. Não há uma economia de mercado, pelo menos na Europa, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, sem que instituições que resultam de escolhas públicas, salário mínimo, regras de concorrência, etc., sejam garantidas e sejam concretizadas. E não há economia de mercado sem que os oligopólios sejam combatidos, os monopólios naturais sejam públicos e regulados, os abusos de poder sejam combatidos e até os erros ia dizer crimes, enfim, vamos dizer só erros, os erros cometidos por regulados em violação expressa das regras sejam sancionados. A economia de mercado é este quadrilátero institucional. Bem faz a senhora Presidente do STA a honrar-nos com a sua presença, porque um dos lados essenciais desse quadrilátero é mesmo o lado dos tribunais, aqueles que garantem a legalidade e o cumprimento dos mercados. Outro dos lados é, evidentemente, o mundo das escolhas públicas, dos decisores, Presidente, Governo, Parlamento, câmaras municipais e por aí fora. Há uma pleia de decisores políticos que definem em nosso nome escolhas fundamentais. E isso é um dos lados que faz crescer ou travar a dinâmica económica. O terceiro lado são os mercados, propriamente ditos. E o quarto lado é a regulação independente desses mercados. E, portanto, é este conjunto de instituições que faz modernizar uma economia e faz desenvolver uma sociedade. E, por isso, sim, nós precisamos de entidades reguladoras independentes, por serem independentes, responsáveis e prestadoras de contas, e por isso é tão importante realizar encontros como este. Muito obrigado. Para finalizar a sessão de abertura, vamos de seguida proceder à leitura da mensagem da Sua Excelência, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O papel das entidades reguladoras é, em Portugal, muito relevante. Tendo o Estado mantido até o início dos anos 90 uma presença direta em setores-chave da economia, foi indispensável a criação de um sistema que garantisse, simultaneamente, a abertura desses setores à concorrência e à iniciativa privada, bem como o seu correto funcionamento, a garantia do interesse público e dos direitos fundamentais dos cidadãos. A criação das entidades reguladoras correspondeu a esse objetivo, sendo indispensável a sua independência e imparcialidade não apenas relativamente aos operadores privados, como aos vários governos em funções. O aumento da complexidade das suas funções, na atualidade, resulta tanto dos diversos desafios originários, nem todos totalmente ultrapassados, quanto das novas realidades que afetam transversalmente os setores em causa, como sejam a digitalização, a transição energética e as alterações climáticas, sempre com o objetivo de assegurar os direitos fundamentais dos cidadãos e o seu acesso a bens e serviços essenciais. É neste quadro desafiante, mas também exigente para o exercício das suas funções, que surge esta oportuna iniciativa de debate e reflexão, à qual me associo com todo o gosto, desejando as maiores felicidades para os trabalhos que desejo sejam profícuos.
Fim de citação.